Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas é um prazer mais uma vez poder estar aqui e entrar nesse diálogo com você, bater aquele papo bacana, como a gente está batendo aqui, e falar de um assunto. Bem, o que acontece? Hoje nós vemos aí um monte de relacionamento se acabando, né? E às vezes não entendemos o porquê que acontece esse tipo de coisa, essa discórdia, essa rebelião feminina que está acontecendo, porém, olha, veja bem, não quero dizer que são culpa só das mulheres, tá? Existem homens também que não dão o devido valor, né? Porque problemas todos nós temos, né? Agora, há coisas aí que é questão de, por exemplo, valores familiares, educação, é, a educação dos valores que vem de casa, né? Dos seus antepassados, dos seus parentes, né? Eu digo pai, mãe, vô e tal, por aí, né? Hoje nós temos um problema muito grande. Nós temos um feminismo muito ativo hoje que é difícil você andar na rua, de repente tu olhar uma mulher bem produzida e ela se sentir assediada em direção à autoridade policial, à delegacia e falar que se sentiu assediada porque você a olhou e assim você pode ter consequências aí ruins, né, diante da lei. Tá legal. Mas veja bem, o que acontece? Eu estava aqui com meus botões, né, e até o que me levou a entrar nesse detalhe, querer falar desse assunto, foi um bate-papo com um amigo, né? Existe o seguinte, valores, quando a gente fala de valores é o quê? A gente lembra o quê? Nossos pais, nossos avós, não é isso? Então, parte da nossa criação. E falando em criação, a gente lembra de quem? Do nosso pai maior, o poderoso e alto dos exércitos, o criador do céu e da terra e de tudo que nela há, né? Então, o criador, no princípio, como diz lá no livro de Gênesis, né? Criou o homem e a mulher, né? Muita gente acha que a primeira mulher de Adão foi Eva, não. A primeira mulher de Adão foi Lilith. E Deus, como criou o Adão do barro, criou Lilith do barro também. Foi de igualdade, criação de igualdade para os dois. Você não fez o homem e a mulher, né? Então ele determinou para Lilith que ela deveria ser submissa a Adão, né? Seria um auxiliador e submissa a ele. Não desmerecendo a Lilith como mulher, nem dizendo que ela teria que ser uma escrava, não, longe disso. Mas submissão, né? Que todo homem gosta de uma mulher e a mulher que tem valores sabe o que é isso. Entendeu? Quem não sabe, acha hoje em dia, principalmente, as mais modernas, criadas nessa geração que nós estamos aí, né? Vendo essa monte de calamidade aí que, principalmente política, que estão colocando na cabeça das mulheres, criaram esse feminismo ativo e até um pouco ignorante em relação ao que se tange homem e mulher, né? Tudo se ofende, tudo se... criar aquele nós contra eles, não é isso? Então, por aí. Então, você veja bem, o que eu quero falar disso aí? Lilith, ela se rebelou, ela não quis não. Ela, meteu o pé, fugiu de Adão. Deus enviou anjos para que fosse atrás de Lilith e mandou um recado para Lilith, que se ela não voltasse para Adão, ela seria mãe de demônios. E ela se rebelou e não quis ouvir a Deus. Tá? E assim foi. Ela é a mãe dos demônios. Lilith, essa foi a primeira esposa de Adão. Adão sozinho, como você lê lá na Bíblia, né? Aí Deus viu que a solidão não era boa, fez Adão dormir, tirou uma costela de Adão e fez Eva, que foi sua segunda esposa, né? Então, dali, Deus falou a mesma coisa, assim como falou para Lilith, que quando fosse praticar o ato sexual, os dois, que Adão deveria ficar por cima de Lilith, né? E você pode ver que até hoje, né, qualquer homem, mulher que se conhece, chega a esse ponto, a determinação geralmente é por aí, né? Quando não é isso, é a forma animal. Qual é a forma animal? Forma animal, a mulher ficar na posição de 4, né, onde o homem faz pratica o ato da forma animal, que são assim que os animais quadrúpedes fazem, né, o coito, o sexo, né? E o homem foi diferente. Deus determinou que o homem ficasse por cima da mulher, porém não há nada demais, né? E vai da criatividade de cada um dos casais. Não é isso o ponto que eu quero falar. Mas dizer o seguinte, que Lilith, por sua rebeldia, né, e não aceitar os valores de Deus e obedecer, ela também deixou seus discípulos que estão aí. Um monte de herdeira, né, e discípulas de Lilith, que não aceitam nada e são talvez as feministas de hoje,
né, rebelde, quer fazer o que quer, e a mulher com a sua certa independência, que eu acho bonita a mulher ser independente, mas atropelou-se os valores. Tá? E Eva, contrapartida, não. Eva foi sim a, a mulher que fez aquilo que Deus determinou que fizesse. Então você vê que a coisa ali da maçã, que a serpente deu, que Eva comeu, que Adão se perdeu, não. Lá atrás, Deus já tinha determinado, né, que quando praticasse o sexo entre ele e Lilith, e que ele ficasse por cima. Não é isso? Então, eu acho que deturpa um pouquinho a história de que a serpente deu a maçã através de Eva, que Adão comeu, que ele conheceu ali o pecado e foi praticar o ato sexual. Então, meu amigo, minha amiga, é o que eu falo. Valores não se deve abrir mão, né? Dos nossos conhecimentos, das nossas tradições, aquilo de herança. Se você teve uma mãe, um pai que deixou uma herança de valores para você horrível, principalmente para a mulher, é isso que você vai ser, né? Nós somos aquilo que nós aprendemos. Aquele abraço, um bom dia, uma boa noite. Mais uma vez, que haja luz no seu caminho, que Deus os abençoe. Valeu, tamo junto.